Bom dia, amigo internauta, você que nos acompanha através das lentes do blog fivelando.com.br. Nós estamos neste dia 14 de dezembro de 2021, em frente à Secretaria de Educação do município de Óbidos, quando um grupo de profissionais da educação estão aqui reunidos, né, onde tentaram ter uma conversa, um diálogo com a secretária de Educação para tratar de alguns assuntos relativos aos direitos dos funcionários, dos profissionais da educação. Você acompanha ali, pode ver assim, pagamento do adicional insalubridade, pagamento do adicional de férias, gratificação de regência de classe, adicional de estudos adicionais, pagamento do abono, e principalmente esse é um ponto bem significativo, das reivindicações dos membros do sindicato. E houve já uma conversa com a secretária de Educação em que ela já informou algumas coisas e o grupo que estava tendo o diálogo lá com a secretária, ela já se faz aqui presente, conversando com alguns membros do sindicato que eles vieram para dar apoio à equipe dirigente. Afinal de contas, não podemos esquecer que está dentro de um contexto de pandemia, né? Então tem que seguir as regras de distanciamento, o número de participantes de evento e tudo mais. Então, agora a gente vai estar, eles estão reunidos ali, daqui a pouco a gente vai falar com o presidente do sindicato, que vai passar as informações para nós acerca do que se, qual foi o procedimento, o que sucedeu na reunião que houve ali com a secretária de Educação. Sendo que o objetivo principal dessa reunião, dessa reivindicação, é simplesmente com que o prefeito de Óbidos possa cumprir a legislação em vigor que trata do pagamento o rateio dos recursos, das sobras do recurso do Fundeb, que é uma lei federal agora, né, e que ele precisa cumprir e que simplesmente até a presente data, dia 14 de dezembro de 2021, não há nenhuma clareza sobre a definição do pagamento, qual é o montante que está disponível. Existe muito de disse-me-disse, a gente entende que vive-se no município uma situação em que, por exemplo, soubemos há pouco que o prefeito não nomeou o vice-prefeito como responsável, como representante do Poder Executivo, enquanto ele se ausenta, né? Ele está em viagem, só chega do dia 15, desde o dia 9 até o dia 15, e que simplesmente, nesse sentido, a gente percebe assim que é faltou um pouco de simplicidade, está faltando simplicidade no governo para tratar de assuntos importantes, por exemplo, governabilidade, garantir com que os direitos do vice-prefeito sejam garantidos e o município não fique sem o gestor, né? E principalmente clareza sobre a questão dos profissionais da educação acerca do pagamento do abono, né? Então, são aspectos que estão pautados, é um momento delicado para a administração, é um momento delicado para os profissionais da educação, até porque no país todo há registros de municípios que têm pago um bom valor das sobras do recurso do Fundeb para os profissionais da educação, assim como em diversos estados onde isso já aconteceu, cumprindo a nova lei, a nova regra em relação a esse recurso do Fundeb, que é para pagamento dos profissionais da educação. Então, daqui a pouco a gente vai estar conversando com o presidente do sindicato para mais clareza sobre esse assunto. E um instante só. Ok, então nós já estamos aqui de volta conversando com o Erison Campos, que é o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos STPMO, assim, Trabalhadores Públicos do município de Óbidos, né? E Erison, hoje é um momento um tanto decisivo, porque a gente esteve acompanhando de longe e viu que hoje havia essa manifestação aqui, claro, considerando todos
as cláusulas do decreto, da questão do afastamento, do distanciamento, da quantidade de pessoas para trazer e tudo mais. Mas houve uma conversa, então, com a secretária de Educação e foi tratada as diversas reivindicações. Fale para nós sobre as reivindicações e, em seguida, fale para nós o que sucedeu nessa reunião, então. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que acompanham o Fivelando e também o Amazon Notícias. E, Márcio, hoje foi uma conversa produtiva, foi um manifesto pacífico, né, com o objetivo de mostrar o nosso descontentamento para com a gestão, né, onde nós já tentamos de várias formas conversar, tanto com o prefeito e algumas vezes com a secretária, e nossos ofícios, nossos expedientes simplesmente eram ignorados, não eram respondidos. Então, com isso, na Assembleia do dia 10, agora de dezembro, foi tomada uma decisão pela Assembleia, né, do sindicato, informando que nós deveríamos fazer um manifesto com o objetivo de mostrar realmente nossa insatisfação. Com isso, nós tivemos aqui presente, obviamente levando em consideração todos os protocolos, né, que vem falando sobre a questão da pandemia. Então foi por isso que nós conseguimos colocar esse público aí de no máximo 30 pessoas, que é o que vem determinando. Muitos outros colegas gostariam de estar presentes, mas nós informamos que o quantitativo já era o suficiente. E nós fizemos um manifesto pacífico, onde a secretária ela abriu as portas da secretaria para que nós pudéssemos conversar. Tivemos uma conversa muito demorada, diga-se de passagem, mas foi produtiva. Ela nos informou que amanhã, né, ela estará sentando justamente com o pessoal do planejamento e o gestor municipal para verificar essa questão do rateio do Fundeb. Para quem não conhece, Márcio e Eury Silva, para quem não conhece, o rateio do Fundeb é uma lei, a 14.113, que foi sancionada agora, dia 26 de dezembro de 2020, que vem justamente falando sobre o rateio, né? 26 de novembro. 26 de novembro, é dezembro, Márcio, é dezembro, 26 de dezembro. E aonde vem especificando, né, o rateio do Fundeb, quem pode fazer parte dos 70% e dos 30%, né, desse recurso do Fundeb, e com isso, né, a sobra de recursos que deveriam ser repartida entre os profissionais da educação. Com essa nova lei, houve uma modificação também na questão de quem faz parte do 40% e de quem faz parte dos 60%, que antigamente era o que dizia o Fundeb. Hoje, com essa atualização, é 30% e 70%. Então, quem faz parte dos 70% é uma discussão que ainda teremos ainda mais para frente. O certo é que, segundo a secretária, há esse planejamento para que seja sentado com o prefeito e, posteriormente, encaminhado no projeto de lei para a Câmara, e assim a gente vai poder já ter uma expectativa de recebimento desse rateio do Fundeb. Mas, Edson, existe a situação de que vai entrar em recesso a Câmara. Então, não parece um tanto em cima da hora que isso vai se fazer agora, porque não foi feito antes, já que há pelo menos aquela premissa de que todo final do ano deveria haver o repasse do abono, pelo menos em outras situações aconteceu. E agora não tem nada concreto, então, até então, a não ser a intenção de fazer uma conversa, de iniciar uma conversa ainda disso, e os vereadores poderão sair de recesso, eles vão cumprir, fazer cumprir, votar uma lei, aprovar uma lei, assim, antes no apagar das luzes do mês de dezembro ainda? Pois é, Márcio, isso foi uma das pautas que nós discutimos, porque a gente conhece um pouco dos trâmites, né, para que seja aprovada uma lei. Primeiro, o gestor municipal deve encaminhar o projeto de lei para a Câmara, que passa por todas aquelas comissões, Comissão de Finanças, Justiça, dentre outras, e isso, cada comissão pode demorar até 30 dias para dar o seu parecer, favorável ou não. Então, com isso, realmente pode demorar um pouco mais, né, para que seja aprovada essa lei. Só que o que a secretária nos informou é que eles estavam aguardando um parecer do TCM com relação a esse rateio, né, do Fundeb. E esse parecer nós tivemos acesso ainda na sexta-feira. Durante a nossa reunião, na sede do sindicato, nós tivemos o parecer do TCM, que em linhas gerais dá consentimento aos gestores, tanto do Estado quanto do município, a fazer o rateio do recurso e fazendo o pagamento. Basta simplesmente ter uma lei municipal. E é aí que dá essa problemática toda, uma vez que nós já estamos no final do ano, hoje foi a última sessão na Câmara, né? Então certamente não haverá abono nesse ano de 2021.
a gente tem a expectativa que logo nos primeiros meses de 2022 esse abono possa ser concedido aos servidores. Isso também, você enquanto presidente do sindicato, não caracteriza um certo descuido com o funcionalismo público? Porque assim, a gente tem observado nas mídias sociais, na TV, nos diversos canais de mídia por aí, em que governadores e prefeitos estão pagando esse rateio do abono do Fundeb. E já desde a semana passada, no município de Óbidos, o descuido foi tamanho que simplesmente se chega no gargalo de não haver Câmara para fazer a aprovação. Ou seja, sei lá, parece assim, a gente fica tentando perceber os trâmites da lei, mas é um descuido imenso com profissionais da educação, como se não merecessem respeito, né? Sei lá, o que você nos diz com relação a isso, Edson? Certo, Márcio, é que realmente faltou uma certa programação, uma vez que há mais de 20 dias nós já havíamos notícias, né, de que alguns municípios, alguns estados já estavam pagando a primeira parcela do rateio, né, do Fundeb. Então, não pode ser uma lei, que é uma lei federal, diferente das interpretações nos estados. Sim. Ou seja, se um estado diz que pode, os outros não podem ir contra, né? Uma vez que é uma lei federal. Então, eu acredito que realmente demorou para que seja feito essa reunião, né, para que houvesse o rateio do Fundeb. E além, Márcio e Euri Silva e todos que estão acompanhando a transmissão, a nossa reivindicação não era simplesmente para a questão do rateio do Fundeb. Existem outras pautas que nós discutimos e que está sendo sonegada há muitos anos. Não só dessa gestão que está presente há um pouco mais de 9 meses, mas em todas as outras gestões. A exemplo, Márcio, você que trabalha na área da educação, o município de Óbidos, segundo o PCCR da educação, ele deveria pagar para os servidores, para os professores nesse caso, várias gratificações, inclusive a de regência de classe, que deveria ser um pagamento de ofício. Para você que não sabe o que é o pagamento de ofício, é simplesmente dizendo assim, você entrou no concurso como professor, então você já deveria ganhar essa gratificação de regência de classe, é um direito seu. E outras gratificações, exemplo, a hora atividade que o município não paga, diferente de vários outros municípios. Então, nós tivemos uma pauta bem ampla, que obviamente ainda terão outras discussões para que a gente possa caminhar no sentido de resolver, fazer com que o direito do servidor possa ser colocado em prática. O certo é que fique bem claro que a nossa questão não era simplesmente para o rateio do Fundeb e pagamento de abono. Nós temos outras pautas, nós precisamos caminhar com essas pautas para que o servidor tenha seus direitos garantidos. Era isso no caso desse conjunto da obra de direitos que não estão sendo respeitados. Isso daí abre espaço para uma possível discussão no sindicato acerca do indicativo de greve, alguma coisa assim? Nesse primeiro momento, ainda não, Márcio. Até pelo fato de que nós precisamos fazer a atualização do PCCR, né? Uhum. Algumas coisas deixaram de existir no município de Óbidos, como o PCCR ainda é uma lei de 1998, algumas coisas deixaram de existir, alguns municípios já não pagam, né, algumas gratificações, outros pagam muito mais do que nós pagamos aqui, né? Então tudo isso tem que ser respeitado, tudo isso tem que ser discutido, segundo o que foi nos informado através da reunião que nós tivemos. Já há uma discussão em relação ao PCCR, foi até mais uma solicitação que nós fizemos enquanto sindicato, que seja ouvido as partes interessadas, que são os servidores públicos. O PCCR não pode simplesmente ficar com a gestão, ela tem que ser um PCCR participativo, onde o servidor, que é o mais interessado, deve estar presente nessa discussão, deve ser ouvido, deve ser respeitado. Só voltando ainda à questão do piso, o não cumprimento da lei federal não coloca o município, o gestor municipal, em uma situação tanto delicada, porque ele não está cumprindo uma regra que é federal, que deveria ser padrão para todo o país? O certo, mas é que ele deve se manifestar, né? Favorável, interessado, para que aconteça essa discussão, para que aconteça esse planejamento, e demonstrando isso, é o que o servidor precisa saber. Se o sindicato
está apoiando, se o prefeito tem o interesse de pagar, qual é o planejamento do prefeito, quando é a pretensão de pagar. Então, tudo isso é que fez com que a nossa manifestação estivesse hoje. Faltou clareza. Uma vez que não houve essa transferência, né, solar, para que a gente pudesse verificar, realmente acompanhar em tempo real. As solicitações que nós fizemos, tanto para a gestão municipal, prefeito, quanto para a gestão da Secretaria de Educação, simplesmente não foi informado. Então, com isso, como nós não havíamos nenhuma resposta, nenhuma informação, nós tivemos que vir aqui à Secretaria de Educação em loco para pegar essas informações. E foi isso que nos informaram, e é por isso que nós vamos passar brevemente para o servidor público tudo que foi tratado aqui. Ainda hoje nós teremos acesso à ata dessa reunião, e essa ata será divulgada, né, nos canais do sindicato, para que todo servidor, né, que acompanha a luta sindical, todo servidor que ainda acredita no sindicato, possa ver que o sindicato não é partidário. Nosso compromisso é com o sindicato, nossa política é a sindical e não a partidária. Diferente de que alguns acabam dizendo, porque o sindicato é partidário. Nada disso. Nenhum da nossa coordenação faz parte de grupos políticos, nenhum é filiado em partido nenhum. Então, nossa luta aqui é para que o servidor possa ter seus direitos garantidos. Outras pautas que a gente ainda vai discutir é a questão de salubridade. O ano passado, nós com muito sacrifício conseguimos fazer uma aprovação da lei de salubridade lá na Câmara, foi aprovado por unanimidade, né? Já esse ano, com a solicitação do prefeito de veto e a aprovação dos vereadores, da maioria dos vereadores, obviamente, nós não tivemos esse direito de salubridade, que assistiria a muitos servidores, não só servidor da educação, como foi muito pregado, servidor da educação também poderiam entrar, servidores da infraestrutura, que aí entra vários cargos, gari, coveiro, dentre outros e outros. Simplesmente foi vetado. Nós vamos tentar novamente, Márcio, para que a lei seja colocada em votação e para que ela seja aprovada. Nesse caso, dá quase para dizer que é governo e vereadores contra o trabalhador, o servidor público? Se a gente for dar uma olhada dessa forma, Márcio, a gente entende que nós não estamos conseguindo caminhar, né, no sentido de valorização do servidor, no sentido de respeito do servidor, não temer o servidor. O servidor está aqui para complementar a gestão. Como seria? Fazendo seu trabalho com excelência. Então, todo servidor que tem interesse, que tem uma certa autonomia no seu trabalho, ele trabalha com fervor, trabalha a favor do servidor, das pessoas, né, da comunidade, trazendo o seu trabalho, o seu fruto do pão, todos os dias na gestão municipal, e com isso quem ganha é a gestão. Por quê? Porque é o servidor que segura todo esse município, é o servidor público, é ele que faz o trabalho evoluir, caminhar. Mas ainda assim o servidor tem direitos, né? E muitos direitos, Márcio. Nós temos muitos direitos, né? Alguns são sonegados. Nós temos direito, por exemplo, de insalubridade, que em vários municípios é realizado pagamento. Óbidos não paga e não é de agora, né? Nós não temos, colegas, nem o PCCR da saúde, que é uma outra discussão que nós vamos ter que caminhar também nisso. Nós temos apenas 2 PCCR que estão desatualizados, mas ainda existe, que é o PCCR da administração, né? Administração Geral, e também da educação. As outras secretarias, a exemplo da saúde, nós não temos PCCR, então nós precisamos caminhar também nessa seara. É isso aí, conversamos com o Erison, né, que é presidente do STPMO de Óbidos, Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Óbidos, e a gente fazendo aqui uma dobradinha entre blog Fivelando e Amazon Notícias. É isso aí, qualquer coisa, estamos de volta em qualquer lugar da cidade, levando informações para você. Até mais.